Fala pessoal, beleza? Bom reencontrá-lo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou dar uma dica para você se proteger de perda de dados. Eu espero que você nunca tenha precisado utilizar esse famoso recurso chamado backup. A minha avó dizia muito o seguinte, que o brasileiro ele só fecha a porta depois que é roubado. Eu poderia adaptar essa frase dela a: muita gente só começa a fazer backup na primeira vez que ele perde os dados. Recentemente, o HD do notebook da minha esposa apresentou uma falha mecânica e nós conseguimos recuperar uma boa parte dos dados, mas alguns foram perdidos. E eu perguntei a ela: o seu backup você está guardando aonde? E ela respondeu: eu estava começando a fazer o meu backup ainda quando aconteceu esse problema. Ou seja, se estava começando a fazer o backup é porque não tinha backup. Em outras palavras, aqueles dados que nós não conseguimos recuperar foram perdidos. Então não faça como ela. Monte o seu backup e só use um dia se eventualmente você precisar desse backup. O backup ele foi feito como uma segurança nossa e não a gente começar a fazê-lo depois que os dados são perdidos. Eu penso em um backup como sendo um seguro de carro ou um plano de saúde, que você paga, mas torcendo para não precisar usar. Se um dia você precisar usar, vai estar disponível para você. Os procedimentos de backup são de grande importância no nosso dia a dia, porque se eventualmente acontecer uma perda de dados, pode gerar um grande problema de operacionalização no seu trabalho do dia a dia e também de uma empresa. Existem vários métodos que a gente pode utilizar para gerar backups. Existem diversas ferramentas que nos auxiliam nisso daí. É importante que você encontre uma que realmente é interessante para você e que você se sinta confiante em utilizar aquela ferramenta para gerar o seu backup e para quando você precisar recuperar esses dados, ela está oferecendo esses dados para você, tá certo? Basicamente existem três tipos de backup: o backup completo, ou o que a gente também pode chamar de backup full, o backup diferencial e o backup incremental, que a gente também pode chamar de backup de log. Então no próximo slide nós vamos falar sobre esses três tipos de backup. O backup completo, cada operação cria uma cópia completa dos dados. E esses dados eles vão ficar disponíveis em um único conjunto de mídia. Já o backup diferencial, ele armazena os dados que foram alterados desde o último backup completo. Normalmente esse backup diferencial, ele ocupa menos espaço quando comparado a um backup completo, um backup full. E por último, o backup incremental, que a gente também pode chamar de backup de log, ele registra todas as modificações que foram realizadas desde o último backup, independente daquele backup ter sido incremental, diferencial ou completo. Beleza? E por fim, ele ocupa menos espaço de armazenamento e, como consequência, menos tempo de geração. Ok? Então, a teoria do backup seria essa daí. Eu acho que o bacana que você deve estar esperando é: como fazer o meu backup? Qual ferramenta utilizar para fazer o meu backup? E é isso que eu vou mostrar para você agora. Mas antes de te mostrar, eu já te convido, se você é novato aqui, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque toda vez que a gente postar um novo vídeo, você vai ficar sabendo. E para que o nosso canal possa crescer cada vez mais, é importante também que você deixe o seu like para que o mecanismo de recomendação do YouTube perceba que esse vídeo é bacana e pode interessar a outras pessoas. Pessoal, então vamos lá. A ferramenta que eu vou utilizar aqui, que eu gosto, ela se chama Cobian. Então eu vou pesquisar aqui no Google, tá? Eu vou nesse primeiro link aqui e ele me mostra aqui a última versão do Cobian que foi produzida. Eu vou clicar aqui em Cobian Backup e se você olhar aqui, ó, ela é a última versão, certo? Versão 11. Você baixa, tá? Depois que você baixar o instalador, você vai lá com o botão direito, executar. Então eu vou baixar aqui, é o tempo que vocês baixam aí, tá certo? Então eu vou clicar aqui, ó, abrir. Aí eu quero que o idioma seja português do Brasil. Próximo. Se você quiser ler todos esses termos aqui, eu não vou ler não, vou deixar para você ler, certo? Clico aqui, eu aceito as condições. Próximo. Aí vamos lá, né? Eu vou deixar para ele criar um ícone no menu iniciar e vou deixar ele instalar esse requisitador de cópia de sombra de volume, que é a instalação padrão, certo? Próximo.
Aí olha só, aqui é a parte interessante. Eu tenho alguns tipos de instalação. Eu vou deixar marcado como um serviço. Eu posso dizer que eu vou instalar utilizando, o serviço vai ser instalado utilizando a conta do sistema local ou uma conta do domínio. Como eu estou utilizando o meu notebook pessoal, então eu vou deixar conta de sistema local. Aí próximo ele vai me dar uma mensagem dizendo que utilizando a conta de sistema local evitará que você acessar alguns recursos da rede. Continuar assim, eu não estou trabalhando em rede, estou trabalhando de forma local. Então sim, instalar. Você clica no instalar aí, depois que ele terminar de instalar, a gente volta aqui para continuar. E uma coisa que eu esqueci de falar, se eu só voltar aqui, quando a gente vai instalar esse requisitador de cópia sombra de volume, olha só o que ele me diz. Para instalar eu tenho que ter o .NET 3.5, certo? Então se você não tiver e tentar instalar, possivelmente ele vai dar um erro aí para você, tá certo? Então instala aí, daqui a pouco a gente volta a conversar. Depois de instalado, observe aí que ele está rodando como um serviço, né? Ele está aqui na minha barra de tarefas. Então eu vou clicar aqui no Cobian para a gente começar a brincar com ele. Vamos lá. Eu já tenho aqui 3 tasks, né, ou 3 tarefas que eu já montei, que eu uso no meu dia a dia, na minha semana, e vou criar com vocês agora alguns procedimentos de backup que a gente pode definir aqui, tá certo? Então, vou fazer o seguinte, vou clicar aqui nesse maisinho, tá? E vou criar um backup chamado BCK Google, certo? Aí ele pergunta qual é o tipo do backup que você vai querer criar. Eu tenho utilizado com frequência o incremental, porque ele faz o backup apenas da diferença desde o último backup que foi feito. Mas aí, dependendo da sua necessidade, você vai escolher o que você achar mais adequado, o completo, o diferencial ou o incremental, tá certo? Esse fantasma aqui eu confesso que nunca utilizei não, tá? Se você quiser depois testar para ver como é que ele funciona e deixar um comentário aqui no vídeo, eu agradeço bastante para conhecer mais essa opção, tá bom? Então vamos lá. Disse qual é o nome do backup, certo? E vou fazer o seguinte, agendamento, certo? Então eu vou fazer assim, eu posso dizer que ele vai rodar diariamente, que ele vai rodar semanalmente. Se for semanalmente, eu digo quais são os dias da semana que ele vai rodar, se vai rodar anualmente, enfim. Você pode escolher aqui a periodicidade que você quer que o seu backup seja executado, tá certo? Eu vou colocar aqui diariamente. São 14h43, do dia 27/8. Daqui a pouco a gente mexe nessa hora aqui, certo? Aí eu venho aqui, arquivos, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no adicionar, ou seja, o que é que eu quero fazer a cópia? O que é que eu quero fazer backup? Eu vou clicar aqui na origem, né, que é o adicionar, e vou clicar aqui em diretório. Eu já criei alguns diretórios para vocês terem noção do que é que eu estou querendo fazer, tá? Deixa eu abrir aqui para você ver. Então, eu tenho na pasta do Google, né? Eu tenho o que eu quero testar com vocês. Esse teste 01 Cobian, teste 02 Cobian. Aqui no Google, eu vou escolher esse teste 01 Cobian, ok? Então, tudo que tiver dentro dessa pasta vai ser feito o backup. Se vocês estiverem ouvindo algum ruído aí, são as crianças que estão brincando aqui no quintal, estão fazendo uma festa grande. Então vamos lá. E aqui eu vou clicar nessa pasta que já estava marcada como sendo a minha última, eu vou remover e vou dizer agora para onde é que eu vou enviar esse meu backup, certo? Venho aqui em adicionar diretório. Eu tenho aqui o meu HD externo que está conectado aqui no meu computador, certo? É esse daqui. E olha só, eu já criei umas pastinhas que eu quero que sejam feitos backups para aí, certo? Então, se eu estou pegando aqui do Google, né, eu criei uma pastinha no meu HD externo chamado From Google e vou dar um OK, tá certo? Eu vou abrir essa pasta aqui para você ver como é que está essa pasta lá. Então, no meu HD externo, veja que não tem nada, certo? Vamos voltar lá para o Cobian. E agora eu vou dar um OK, certo? Então, já está aqui, não é, o meu backup pronto para em algum momento que ele for executado. É pequenininho, né, o backup, apenas 34,2 KB. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou clicar com o botão direito aqui, editar a tarefa, agendamento. No meu relógio aqui são 15 horas, 3 minutos e 15 segundos. Vou fazer assim, vou colocar para esse backup ele ser disparado a 15 horas e 4 minutos. Ok, vou ficar aqui aguardando dar 15 horas e 4 minutos. Vamos lá?
No horário agendado, 15 horas e 4 minutos, ele começou a fazer o backup dele. Ele sempre dá esse erro aqui, eu não sei qual o motivo, tá? Mas faz o backup que eu espero e finalizou o backup. Agora vamos lá no meu HD externo para ver se de fato ele fez o backup do que eu havia agendado. Então olha só, eu estou aqui na pasta From Google, está aqui o backup que ele acabou de fazer. Ó. Ele disse que foi um backup completo, que foi agendado para 15 horas, 4 minutos e terminou, né, aos 9 segundos das 15 horas. Se eu abrir aqui, ó, exatamente o que estava lá naquela pastinha está aí. Beleza? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar agora, vou voltar para esse backup, o teste 01, tá? E vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que esse backup agora, ele não vai mais ser um backup completo. Na verdade, olha só que interessante, foi bom que aconteceu aqui para vocês entenderem. Eu marquei como sendo um backup incremental, né? Aí o que foi que ele fez lá? Ele colocou assim, backup completo. Mas por que completo se eu marquei o incremental? Ele chamou de completo porque não existia nada. Então, o que o incremental faz? Ele faz tudo desde que o último backup foi gerado. Como não tinha nenhum backup, ele fez um backup completo, certo? Então, vamos testar esse procedimento aqui de incremental. O que é o incremental? Ele faz um backup desde o último backup que foi realizado, independente de ser o quê? Diferencial ou completo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um novo arquivo naquela pastinha lá, original, e vou mandar executar o backup novamente. E vamos ver o que vai acontecer. Então, aqui nessa pasta, ó, do Google, eu vou adicionar essa planilha aqui, TVs. Então observe que quando eu gerar um novo backup incremental, ele deve gerar o quê? A diferença, né, entre o último backup que foi gerado. Vai ser justamente esse novo arquivo aqui. Vamos ver? Eu não quero que o meu backup só rode amanhã. Eu preciso que esse backup seja rodado agora. O que é que eu posso fazer? Eu não preciso esperar para chegar amanhã para ele rodar de 15 horas e 4 minutos. Eu posso clicar com o botão direito aqui, ó, executar as tarefas selecionadas. Só tem essa daí, então eu vou mandar rodar. Ok. Ele começa um novo backup, né? Está fazendo o procedimento. Talvez de aquele errozinho, né, da cópia de sombra de volume, tá aí, né? Finalizou o backup. Agora vamos voltar lá para o HD externo e ver o que aconteceu. Então no HD externo, pessoal, olha só. Ele já tinha isso aqui completo, né, que nós vimos, e aqui o incremental, olha o que ele fez. Jogou justamente o arquivo TVs. Beleza? Ah, dei problema aqui no meu computador, preciso recuperar meus dados. Vai lá no teu HD externo e faz uma leitura do que foi feito ao longo do tempo e recupera os arquivos que você de fato está precisando. Beleza? Então esse foi um exemplo que eu fiz copiando do Google para o HD externo. Ah, mas por que eu vou copiar fazer um backup no HD externo se está na nuvem? Qualquer lugar eu posso acessar. É verdade, você pode acessar de qualquer lugar. Mas se de repente você apagar um arquivo que você não deveria apagar, e aí onde é que você vai encontrar isso? Entendeu? Você pode encontrar no seu backup, que estaria, por exemplo, no seu HD. Ah, mas eu queria fazer o seguinte, tem um arquivo que eu acho muito importante e eu queria que, além de ficar no Google, ele fosse para o HD externo e fosse para uma outra nuvem. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, ó, eu tenho aqui no Google, certo? No Google Drive eu tenho esse cara aqui, esse teste 02 Cobian, certo? E aqui, ó, no OneDrive eu tenho uma pasta chamada importantíssimo. Então essa pasta aqui vai receber o que eu considero muito importante do Google, por exemplo, que no nosso teste aqui vai ser esse teste 02 Cobian, que tem isso daqui, tá certo? Então vamos lá para o Cobian e vamos montar essa próxima tarefa que vai fazer esse backup importantíssimo para outra nuvem que seria o OneDrive. Vamos lá. Então aqui, ó, eu vou criar uma nova tarefa, né, que eu vou chamar aqui de backup importantíssimo, por exemplo. Importantíssimo, certo? Aí eu posso agendar ou não, certo? Eu posso deixar lá para que ele fique rodando quando eu queira, quando eu agendar, ou eu quero ficar rodando manualmente. Eu acho mais interessante a gente marcar para ele ter um horário de agendamento, né? Ele ficar rodando de forma automática. Eu acho que a grande sacada é essa, para a gente não ficar se preocupando com o horário. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui 15 e 12, por exemplo. Daqui a pouco a gente pode ajeitar. E o que a gente vai fazer? Ou você necessita... Ok. Então eu vou adicionar aqui, ó, o diretório que vai ser o Google, tá? Lá no Google eu tenho esse 2 aqui que eu acho que ele é muito importante. E quero mandar ele para onde? Não é mais para aqui, né? Eu quero mandar ele para outro canto. Eu quero mandar lá para o OneDrive uma pasta que eu chamei importantíssimo.
A minha task já está montada, a minha tarefa já está montada. Vamos fazer o seguinte, são 15 e 10. Vamos colocar para que ele rode a 15 e 11. Às 15 e 11, certo? Então, 15 e 11, ok. Vamos limpar aqui o log e vamos ficar aguardando. Conforme o horário programado, o backup começou a sua execução. Deve dar aquele errozinho, né, que eu falei para vocês, mas ele consegue finalizar com sucesso. Se eu voltar lá na minha página do OneDrive importantíssimo, veja que o meu backup já foi feito por lá. Você percebe a diferença entre eu ter instalado o Cobian como sendo um serviço e não uma aplicação? O serviço é justamente isso, né? Eu disse, ó, fica instalado aí, fica só ouvindo o que está acontecendo. Quando der um determinado horário que eu agendei o meu backup, você dispara e faz o backup. A mensagem final que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte: não deixe para fazer o seu backup depois que você perdeu os seus dados. Programe o seu backup, defina o seu backup antes de acontecer um acidente com os seus dados. Beleza, gente? Então eu peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar com seu radar ligado para ver o que está acontecendo aqui no nosso canal. Muito obrigado por sua companhia e por sua parceria e eu espero reencontrá-lo no próximo vídeo.